Vamos falar do quê? Claro, geografia. Geografia humana, galera. É aquela relação da sociedade com a natureza. É isso que a gente vai tratar agora. Mas, claro, se fiquei colocando aqui bastante material para vocês, não ia dar tempo de falar muito. Então, eu selecionei 3 pontos para vocês que vão ser muito, mas muito importante, é a aposta minha para a Unicamp esse ano. Vai falar sobre demografia, mais precisamente sobre taxa de fecundidade, na parte de geopolítica, galera. Vamos falar sobre a participação chinesa no continente africano e vamos falar sobre a relação dos biomas de agronegócio. Presta bem atenção aqui, galera. Vai anotando que é bastante importante tudo isso, fechou? Galera, presta bem atenção. Quando eu coloco aqui só taxa de fecundidade, óbvio que eu não vou ter somente isso como principal indicador demográfico. Vamos ter as principais taxas. Vamos lembrar, pessoal, vamos revisar. Presta atenção. Taxa de natalidade, a quantidade de pessoas vivas, de nascidas vivas para cada grupo de 1.000 pessoas. Taxa de mortalidade, a quantidade de óbitos para cada grupo de 1.000 pessoas, dividido sempre pela população total, e isso a gente consegue a taxa. Ah, mas isso eu consigo ver crescimento ou diminuição da população? Não, não dá para a gente ter esse parâmetro sem antes eu ter esse saldo. Como é que eu faço o saldo? Através do crescimento vegetativo. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, crescimento vegetativo. Simples, pronto, ok? Agora, presta atenção. Além desses, nós vamos ter outros indicadores que vão mostrar para a gente exatamente como é que está futuramente desenvolvida a população, como é que ela vai estar organizada. E para isso, um dos principais pontos aqui é a taxa de fecundidade. Galera, marca aí, anota, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Taxa de fecundidade é a quantidade de nascidos, ou melhor, de pessoas para cada mulher em idade reprodutiva. Taxa de fecundidade é a quantidade de pessoas para cada mulher em idade reprodutiva. Bom, Silvestre, como assim? Mulher em idade reprodutiva? Estatisticamente, o IBGE coloca entre 15 a 49 anos, pessoal. Ah, Silvestre, mas eu já vi menina de 13 anos grávida. Sim, eu também já. Ah, mas eu já vi mulher de 35 anos que não pode mais ter filho. Também. Não dá para a gente entender essas questões fisiológicas. Porém, a gente precisa se ligar na estatística. Então, o parâmetro para definir a taxa de fecundidade, o número de filhos para a mulher em idade reprodutiva, é de 15 a 49 anos. Assim, a gente consegue organizar e conseguir dar um parâmetro. Só para a gente fazer aqui um perfil, antes da gente ir lá para a região de Campinas, vamos perceber aqui, pessoal, que o Brasil, lá em 1940, nós tínhamos uma taxa de fecundidade de 6,4. Bom, e quando foi isso? Por volta de 1940. Agora, de que maneira isso aconteceu? Por quê? Qual era a condição brasileira? Lembra que nós vivíamos numa época em que a população rural era muito maior do que a população urbana. Lembre-se que a partir de 1930 é que nós tivemos o início do processo industrial brasileiro. Antes disso, nós vínhamos no ciclo do café. Nós tínhamos o café como principal fator, a principal fonte de desenvolvimento econômico no Brasil. 90% da economia brasileira era do café, e desses 90%, 80% ia para os Estados Unidos. 1929 chegou, quebra da Bolsa de Nova York, acabou fazendo lá a Quinta-feira Negra e fez o quê? Acabou destruindo as economias que eram pautadas nessas commodities, nessas monoexportações, como era o caso do Brasil. E aí o que acaba acontecendo? Os cafeicultores brasileiros acabam gerando aí uma grande perda e tiveram que fazer a sua distribuição, vamos dizer assim, da economia. Dessa maneira, então, o Brasil, em 1930, deixa de ser aí um país totalmente rural e passa começar o seu processo de urbanização. Agora, galera, a partir do momento em que a urbanização e a industrialização acaba acontecendo, nós temos modificações na estrutura. Então, a população que era de 6,4 por ser ruralizada, onde tínhamos uma grande explosão demográfica a partir de 1940 e vai até 1980, uma grande ascensão do crescimento populacional brasileiro,
A partir de 1980, então, o Brasil já mais urbanizado, com condições melhores já nas partes urbanas, a população tende-se a ter menos filhos. A participação da mulher no mercado de trabalho faz com que também acabe diminuindo essa tal taxa de fecundidade. Consequentemente, as famílias passam a ter menos filhos. Tendo menos filhos, o que acaba acontecendo? Obviamente, a curva de crescimento demográfica ela acaba diminuindo. Só para ter uma ideia, 1970 tem aquela musiquinha bem bacana lá da seleção, né? 90 milhões em ação para frente, Brasil. 90 milhões em ação. 90 milhões era a população brasileira. Ah, Silvestre, beleza, 1970. E hoje, 2021, 50 anos depois, como é que nós temos? 212 milhões de pessoas, pessoal. Ou seja, a população mais do que dobrou durante 50 anos. E isso acontece por quê? Porque houve essa explosão demográfica, esse grande aumento da taxa de fecundidade, mas acaba com o tempo levando aí as melhorias das condições urbanas, levando a questão do fato de ser caro ter filho ultimamente, levando o fato da participação da mulher no mercado de trabalho, a curva de crescimento do Brasil passa a diminuir. E isso interfere muito no nosso potencial da população economicamente ativa, que é aquela faixa da população entre 20 e 65 anos. Alguns vão dizer ali entre 15 e 65, mas a gente vai ter esse parâmetro aí. E que é a população que trabalha, que gera economia. E desse ponto, nesse sentido, nós vamos ter atualmente passando na terceira fase da transição demográfica. O que é a terceira fase da transição demográfica, Silvestre? É a fase que nós temos o chamado bônus demográfico, onde nós temos uma grande população economicamente ativa, uma pequena população jovem, uma ainda relativa pequena população idosa. Mas a diminuição da taxa de fecundidade caminha para o quê? Para um aumento, uma dependência, uma razão de dependência, ou seja, a população idosa cada vez maior, a população economicamente ativa menor, e com isso vai fazer o quê? Vai ter uma menor também população jovem, ou seja, vai faltar mão de obra, vai ter muito idoso para pagar a aposentadoria, então é um ponto que pode cair. Mas e como a gente fala de Unicamp, galera, é importante a gente relacionar como é que a taxa de fecundidade acabou acontecendo na região metropolitana de Campinas. 1970, ela estava pautada em 5,4 filhos por mulher em idade reprodutiva. E isso por quê? Porque ainda vivíamos a expansão cafeeira, a expansão das ferrovias no estado de São Paulo, a expansão das rodovias, toda aquela produção cafeeira indo para a região, principalmente do oeste paulista, do norte do Paraná, indo em direção ali cada vez mais para o Mato Grosso. Assim, Mato Grosso do Sul, melhor dizendo. Assim, também a expansão da agropecuária acaba também gerando todo esse aumento da população na região de Campinas. Porém, vai tendo aqui um crescimento da população, essa expansão do café para o interior de São Paulo acaba deixando uma parte aí de Campinas pautada no quê? No desenvolvimento técnico. Surgiu quem? A Unicamp, a Universidade de Campinas, que vai trazer todo o meio técnico, científico, informacional para a região, vai trazer um desenvolvimento de produção tecnológica. Galera, ó, marca isso aqui. 15% de toda a produção científica e tecnológica do Brasil vem de Campinas, ok? Fica ligado quanto a isso, beleza? Agora presta atenção. Com isso, a cidade passa a se modernizar. A população passa a ter cada vez mais empregos de capacitação. Assim, nós temos também a mulher saindo dessa condição de dona de casa e indo também para o mercado de trabalho, faz com que a taxa de fecundidade na região metropolitana de Campinas acabe também caindo, chegando no censo de 2010 a 1,6. Silvestre, mas 1,6 filho por mulher em idade reprodutiva, ele não é bastante? Não. Porque se a gente pensar, dentro das taxas de fecundidade, o 2 é a régua. Por quê? Porque eu preciso de um homem e de uma mulher para ter um filho, certo? Se esses dois morrem, eu preciso repor com 2. Entenderam? Então, 2 é a régua. Acima de 2, a população está crescendo.
abaixo de 2, a população está diminuindo. Assim, a partir aqui, ó, de meados da década de 90 até os dias de hoje, a quantidade de pessoas, de filhos para a mulher em idade reprodutiva está cada vez diminuindo. Assim, a tendência dessa região é diminuir o seu potencial de população jovem e, consequentemente, gerar uma razão de dependência depois. Mas é importante a gente colocar que um dos grandes fatores é a criação dos tecnopolos, grandes áreas de produção de tecnologia na região metropolitana de Campinas. Isso é algo extremamente importante, porém, na região cria-se uma razão de dependência, que vai ser necessário a mão de obra trazendo da onde? Do interior paulista, do norte do Paraná, de outras regiões do Brasil, que vão trazer para a área uma maior mão de obra, ou seja, um ritmo de migrações também na região de Campinas acaba acontecendo. Hoje, Campinas é a 10ª maior cidade do Brasil. E isso já mostra para todo mundo esse crescimento dessa grande área metropolitana que acaba gerando grande desenvolvimento. Por mais que nós temos uma diminuição na taxa de fecundidade, nós temos ainda uma entrada muito forte ali que evita com que essa população acabe continuando, ok? Agora, falamos aqui um pouco de demografia. Agora, vamos passar para quem? Para geopolítica. Galera, nós tínhamos diversos pontos aí para falar. Poderíamos falar de Nagorno-Karabakh esse ano, poderíamos falar mais uma vez a respeito da questão de Israel e Palestina, poderíamos falar dos problemas relacionados ao Sétia do Norte, da questão, o Brexit, que esse ano, ou até dia 31 de dezembro de 2020, no caso, tinha aí o prazo para fechar os acordos pacíficos, vamos dizer assim, para o desenvolvimento aí da saída do Reino Unido da União Europeia, porém, acabo escolhendo esse o principal ponto para falar para vocês. Por quê? Porque ainda a Unicamp não bateu nele. E é uma coisa que está sendo muito bem falada no mundo e pode sim ser questão de Unicamp. Ó, marquem, no dia da correção vocês vão me cobrar, beleza? Participação da China no continente africano. Dizem-se hoje que a China está formando um novo imperialismo, galera. Sim, vamos lembrar imperialismo, lá a aula que o professor Baglini colocou. Aquela parte onde os países da Europa estavam ali, passaram a régua na África, pegaram partes entre eles, enfim, gerou todo um domínio que acabou causando graves problemas sociais, problemas ali políticos e até hoje acabam tendo conflitos étnicos devido a essa demarcação irregular e artificial de fronteiras, beleza? Agora, quando a gente fala de novo imperialismo proposto pela China, é justamente o quê? Um domínio cada vez maior no sentido político, um domínio cada vez maior no sentido militar também e principalmente um domínio no sentido econômico. Galera, a China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Como é que a gente vai conseguir alimentar tudo isso com grande parte da China formada por terras áridas? Eles vão precisar do quê? Vão precisar cada vez mais de produtos de fora para abastecer a população. Agora, se eu tenho um desenvolvimento econômico muito forte na China, eu tenho dinheiro sobrando, está na hora de eu começar a fazer investimentos em outros lugares para garantir o quê? A minha estratégia alimentar, a minha segurança alimentar, a minha segurança econômica, as minhas matérias-primas para desenvolver as minhas indústrias. E essa é a pegada da China, galera. A China, então, ela começa a ver a África como um potencial de crescimento econômico, um potencial de desenvolvimento que ninguém estava explorando até agora. Ela estava explorando a América Latina, o Sudeste Asiático, a parte do centro da Ásia, mas ninguém pensou na África. Por quê? Porque viam a África como um povo miserável, viam a África como um lugar onde estava gerando diversos conflitos políticos, étnicos, enfim. A China foi lá e fez o quê? Boa, está na hora de eu começar a investir aqui. Então, ela vai para a África e cria modelos chamados também de zonas econômicas especiais. Criam indústrias, principalmente indústrias de mineração, para gerar o quê? Toda a matéria-prima que as suas zonas econômicas especiais lá da China
estão precisando. Então, todo o processo de desenvolvimento e de melhoramento, refino dos minérios acaba acontecendo no continente africano, através do Fórum de Cooperação Ásia-China, a FOCAC, que acaba tendo, desde o ano 2000, um grande desenvolvimento, um investimento muito forte na distribuição de melhorias, de obras de infraestrutura, de logística dentro do continente africano. Dá uma olhada aqui, gente, o fluxo comercial chinês, como é que estava no 1996 para a África? Ó. 4 bilhões, galera. Somente 4 bilhões a China investia. No ano 2000 eram 10 bilhões. Agora percebam que daqui para cá chegamos a 185 bilhões de pessoas. 185 bilhões de dólares. Tudo isso acaba sendo aí o principal ponto de desenvolvimento e também, claro, de domínio do continente africano com os chineses. Enfim, quais são os principais países que acabam recebendo investimentos? Botsuana, Gana, Nigéria, Angola, Quênia, Madagascar, Namíbia, Tanzânia e África do Sul. Por quê? Porque esses são os principais pontos, as principais áreas de produção de minério, áreas onde nós temos aí escudos cristalinos, então nós temos minerais metálicos, áreas de desenvolvimento ali de bacias sedimentares, então vão ter combustíveis fósseis como o petróleo, por exemplo, acaba sendo muito importante, que vai garantir a soberania chinesa na produção industrial. Assim, todos esses investimentos desses bancos chineses acabam investindo principalmente na infraestrutura logística. Quais? Construção de estradas, construção de estradas de rodagem, de ferrovias, de telecomunicações, levando o desenvolvimento de telecomunicações para diversas áreas chinesas, africanas, porque, claro, a China precisa para fazer os seus contatos, acaba tendo também todo um domínio devido à sua economia, relacionado, então, a essas questões econômicas. Até porque a China criou um modelo propício para o domínio. Por quê? Porque como ela está lá controlando todos os commodities... Ai, Silvestre, o que é o tal do commodity? Lembra que commodity é aquele produto que é vendido in natura, produto primário, que tem cotação no mercado externo e que é utilizado pelo mundo inteiro. Ah, quais? Minério de ferro, petróleo, produtos como a soja, como a cana, enfim, vários outros. Todos eles ali acabam fazendo o quê? Tendo uma produção pela própria China no continente africano, e isso faz com que a própria China compre do continente africano a um preço muito baixo, porque foi ela mesma que produziu, foi ela mesma que desenvolveu. E isso, então, acaba, de certa forma, gerando uma certa riqueza para os países da África? Sim, mas com certeza o domínio chinês é muito maior relacionado a isso. Então, dessa maneira, a China consegue fazer um controle político e econômico, além de alguns países, como é o caso da Tanzânia e da Namíbia, que a China já tem bases militares instaladas ali. Então, dessa maneira, a China consegue criar uma nova forma de desenvolvimento estratégico, de imperialismo nessa área, que acaba fazendo o domínio de todo um continente sem com que os países antigos aí que dominavam o continente africano, como é o caso da Inglaterra e da França, por exemplo, acabem não tendo como competir nesse mercado. Então, dessa maneira, um ponto bem importante que vai cair é a China na África. Galera, se liga, pode marcar aí, coloca meu Instagram aí, que pode ter certeza que isso vai colocar. Dá print, coloca nos stories, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Olha só, aí a gente vai chegar na relação de biomas e agronegócio. Pessoal, nós tivemos aí, nos últimos anos, queimadas na Amazônia muito forte, que acabou fazendo na região metropolitana de Campinas de São Paulo, o dia que virou noite, aqui toda aquela fumaça das queimadas vinda lá do dia do fogo que estava acontecendo na Amazônia, pela ação das massas de ar, principalmente a massa equatorial continental. O professor Jean Grafia trabalhou bastante climas aí na plataforma com a gente, então vocês estão preparados com isso, sabem que essa é a principal área de dispersão de ventos que vem da região norte e que gera toda a umidade que acaba tendo na região de São Paulo. Então,
nós temos toda aquela fumaça que acabou chegando, que acabou sendo produzida na Amazônia, ricocheteando na Cordilheira dos Andes, vindo em direção ao sudeste brasileiro. Assim como o ano passado também tivemos as queimadas do Pantanal. As queimadas no Pantanal também foram extremamente importantes, que acabaram gerando grande parte de poluição nas áreas do norte do Paraná, chegando até a região metropolitana de Curitiba, devido também ao quê? Ao agronegócio. Galera, o agronegócio, ele acaba sendo de duas maneiras. Vamos lá. Nós temos a agricultura comercial e nós temos a agricultura familiar. A pequena propriedade, a agricultura familiar, ela é que vai estar responsável pelo quê? Pela produção e pelo abastecimento da população. É a pequena propriedade que vai estar preocupada com a soberania alimentar. Assim, ela é que vai fazer todo o abastecimento dos CEAs, enfim, dar de comer para as pessoas. Agora, a agricultura comercial, não. A agricultura comercial, ela vai estar principalmente focada no quê? Na produção de commodities, na produção justamente desses produtos para a exportação. A soja, o milho, a cana-de-açúcar e vários outros produtos que vão servir justamente para a exportação. Agora, quando você tem grandes áreas de produção comercial, nós vamos ter uma grande mecanização do campo e, consequentemente, uma concentração fundiária. Se a gente pegar hoje a maior parte das propriedades rurais no Brasil, elas são constituídas por pequenas fazendinhas, pequenas produções. Porém, se a gente pegar na parte de área, nós vamos ter aí quase que 70% de todas as propriedades rurais no Brasil são de latifúndios, que vão estar produzindo justamente para a monocultura. Agora, isso vai gerando o quê? Vai gerando essa concentração, essa mecanização, vai trazendo desemprego no campo. Parte dessa galera vai fazer o quê? Vai para as áreas urbanas, formando o famoso e defenestrado êxodo rural, que a gente sempre fala em toda aula. Duvido que vocês nunca ouviram falar isso pelo menos uma vez por ano nas aulas de geografia no colégio. Mas enfim, vamos lá. Então o êxodo rural, parte dele acaba acontecendo. Mas outra parte dessa galera vai fazer o quê? Vão desbravar as novas frentes de expansão agropecuária, avançando as fronteiras agrícolas no Brasil. Então as fronteiras agrícolas no Brasil, elas começam principalmente na região da Mata Atlântica. Na região da Mata Atlântica, com a economia cafeeira e a economia canavieira. Primeiro o ciclo da cana-de-açúcar, que acabou fazendo aí na região litorânea brasileira toda uma produção de cana-de-açúcar, então acabava se tirando grande parte da Mata Atlântica para a produção de cana. Claro que não é somente ela, mas também a urbanização, as grandes cidades acabam surgindo nessa área, acabam gerando justamente o quê? Essa grande devastação da Mata Atlântica. Restam somente 12%, galera. E muito delas acabaram saindo justamente devido às grandes produções de cana-de-açúcar, de café e também, e principalmente, claro, a urbanização. Ok, nesse mesmo contexto, lá na região dos Pampas Gaúchos, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aí a primeira frente de produção pecuária. Ah, Silvestre, não tinha pecuária antes do Brasil colonial? Tinha lá na região do sertão nordestino, mas começou a ter uma grande produtividade mesmo nas regiões das coxilhas, dos Pampas, onde nós tínhamos já um terreno propício para isso, era pasto puro, então era fácil de produzir. Começa o quê? A destruição dos Pampas, começam a tirar toda a mata nativa do Pampa para fazer o quê? Para gerar pasto, para fazer criação de gado. Só que com isso acaba gerando o quê? Mecanização, concentração. Começa a fazer o quê? Avançar para a região do oeste do Paraná. Só que ao oeste do Paraná já tinha o avanço do quê? Cafeeiro também ali, porque na região norte do estado do Paraná, região de Londrina, região de Maringá, acaba tendo o quê também? Toda uma frente de expansão da região do interior de São Paulo. Então acabou confluindo. A parte ali do café e a parte da pecuária acabou vindo para o oeste do Paraná, visto que ali também nós tínhamos o ciclo da erva mate, que também já gerava destruição da região da Mata Atlântica no oeste do Paraná. Só que essas frentes, gerando cada vez mais
aí mecanização, concentração de terras e o avanço da soja, da produção da soja na região do Paraná, passa a fazer o quê? Mais uma vez empurrar desculpa aí, empurrar toda a parte do quê? Das fronteiras agrícolas para a região centro-oeste, pegando parte do Pantanal, pegando parte do Cerrado Brasileiro conhecido também como grande divisor de águas do Brasil. É aquilo que o Jean falou na hidrografia agora há pouco. Presta atenção, galera, que nós vamos ter então a região do Cerrado formado por um clima tropical típico, ou seja, duas estações bem definidas, um verão bastante chuvoso, um inverno bastante seco. Ele é uma região tropófila, então o solo fica ácido. O solo fica ácido e com aí a presença muito forte de alumínio. Esse alumínio vai gerar uma toxicidade nas árvores do cerrado, deixando ela com casca grossa, troncos retorcidos, raízes de cabeça para baixo, ou melhor, árvores de cabeça para baixo, ou seja, raízes profundas, tentando buscar as águas no momento de estiagem. Só que esse solo, devido a essa laterização, ele também seria fácil de fazer correção para a produção agropecuária. É simplesmente um processo conhecido como calagem. O que é calagem, Silvestre? O cara vai lá e mete cal na terra e acabou tirando essa acidez. Pronto. Área extremamente própria para quê? Para a produção de soja. Principalmente. Então, começa a se devastar o cerrado começa a ser tirado tudo quanto é jeito e do lugar vem a soja. Aquelas grandes empresas que estavam já na região do Paraná, no oeste de São Paulo, começa a avançar Mato Grosso do Sul, começa a avançar Goiás, começa a avançar Mato Grosso e chegando até quem? A nossa querida Amazônia. Na Amazônia, nós já tínhamos ali problemas de extração vegetal, também já havia a extração ali de minérios, ou seja, eles tinham que tirar a vegetação da região para cavocar a terra para achar grandes minérios, grandes jazidas de ouro, de diamante. Na região do Pará, na região do Carajás, vamos ter ferro também. Começam a fazer toda essa devastação para a procura, para a mineração. Mas agora também, com esse avanço dessas fronteiras que antes estavam no Cerrado e cortaram metade de todo o bioma do Cerrado aí, acaba chegando na Amazônia. Então, parte da Amazônia, como a região de Rondônia, a parte do sul do Amazonas, a parte do sul do Pará, a região do Tocantins, acaba sendo totalmente devastada. E dessa maneira, o que acontece? Ainda continua essa concentração, ainda continua essa mecanização. Por quê? Porque o agronegócio está cada vez mais produzindo, está trazendo cada vez mais dinheiro, só que não está gerando distribuição de renda. A população está cada vez mais desempregada. Cada vez mais desempregada vai fazer o quê? Vai gerar menor condição aí de vida. Então, eles precisam também de terras. Só que daí o que acontece? Lá no início do século XXI, 2001, 2002, 2003, 2004, começa então o projeto do quê? Da transposição do Rio São Francisco. E isso vai gerar uma perenização de grandes rios que passam pelo sertão. Opa! Aquela terra ainda é barata, mas agora tem água. Então dá para corrigir solo? Partiu, vamos produzir lá. E aí começam a fazer o quê? Toda a região onde nós tínhamos a caatinga acaba sendo devastada também pelo agronegócio. Hoje, a grande frente de expansão está na região da caatinga, numa área conhecida como Mapitoba ou Matopiba, como vocês queiram, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Isso feito também por incentivos governamentais. Muitos acabam sendo levados para lá também com a intenção de fazer uma ocupação da região que antes não tinha tanto desenvolvimento, tanto dinamismo econômico. Com isso, toda a região da Caatinga hoje, que restam 55%, estão cada vez mais sendo devastadas. Então, galera, essa grande relação dos biomas com esse desenvolvimento do agronegócio, com o desenvolvimento desses avanços das fronteiras agrícolas, acaba gerando todos esses problemas que nós temos. E aí, claro, nós vamos ter relações de problemas climáticos, a falta de água na cabeceira de diversos rios, tudo isso porque está gerando a devastação dos biomas devido à especulação rural imobiliária. Beleza?